Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno louvor. Missa do quarto domingo do Advento. Nossa missa hoje é do dia da colheita de discípulo de Jesus Cristo. Somos convidados por esta liturgia a abrir as portas do coração para celebrar sua vinda entre nós, cada vez mais próximo. Bendigamos o Pai pela manifestação do seu Filho e no seio de Maria, e nos deixamos engravidar pela palavra de Deus, para assim podermos gerar o mundo novo. De pé, vamos receber o nosso presidente, o Padre Banco. Abre sua porta, que alguém está batendo. Abre sua porta, que alguém está nascendo. É Jesus que vem a ti. Por que não responde? Por que tu te esconde? Pede Jesus de renascer. Tira esse manto que veste o velho homem. Tira da vida inteira que consome. Abre as portas a Jesus. Por que não responde? Por que tu te esconde? Pede Jesus de renascer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos perto do Natal. Acenderemos hoje a quarta vela, a vela vermelha, que significa o amor. O amor com que Deus amou a sua igreja, o amor com que Deus amou o homem e a mulher, dando-lhes o seu próprio Filho, que se fez um igual a nós, menos no pecado, para que todos nós pudéssemos brilhar, para que todos nós pudéssemos ter parte da vida dele, junto dele e com ele. Vamos, por isso, antes do ato penitencial, acender a vela e juntos digamos: bendito sejas, Deus do amor, pela luz de Cristo, sol de nossa vida, aquele que esperamos com toda a ternura do coração. Cantando, apoiamos a vela. Diz a luz da quarta-feira, clareu cedo a brilhar. Bate forte o coração. É Jesus que vai chegar. No advento a tua vida nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal, vem nascer em nosso lar. No advento a tua vida nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal, vem nascer em nosso lar. Para que Jesus nasça no nosso lar, nós precisamos preparar bem este lar, varrê-lo, lavá-lo, arrumá-lo. Este lar é o lar do seu coração. Este lar é o lar dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua consciência, é o lar da sua casa, é o lar da sua família. Preparemos-nos então, tomando consciência dos nossos pecados. Aqui, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados para a liturgia da palavra. As promessas divinas, reveladas pelos profetas, se cumprem pela ação do Espírito Santo. A nós, vocacionados como José, a obediência da fé, o Senhor garante a continuação da dinastia de Davi, como o envio do Emanuel, Deus sempre conosco. O Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias o Senhor falou com Acas, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, que provenha da profundeza da terra, que venha das alturas do céu. Mas Acas respondeu: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abri as portas para que eu possa entrar, todos. Glória É o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Abre as portas, deixa entrar o Rei da Glória. É o tempo, ele vem orientar a nossa história, todos. Abre as portas e deixa entrar o Rei da Glória. E o tempo, ele vem orientar a nossa história. Ao Senhor pertence a terra, o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o provam. Porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas,
a mantém inabalável. Todos. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige a sua mente para o crime? Todos. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Abre as portas, deixa entrar o Rei da Glória. É o tempo, ele vem orientar a nossa história. Todos. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Sobre desse, a bênção do Senhor e a recompensa de ser Deus e Salvador. É assim a geração o que procuram, ó Deus de Israel, buscam a face. Todos. Abre as portas e deixa entrar o Rei da Glória. E o tempo ele vem orientar a nossa história. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito ao seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como Filho de Deus, com poder pelo Espírito de Santidade, que a ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, é por Ele que recebemos a graça da vocação para os apostolados, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos para a glória do seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor terá o nosso encontro. O Senhor vem nos libertar. O Senhor terá o nosso encontro. Todo pranto e sorriso se transforma. O convívio domina a solidão. Vida nova desperta amor que dorme. Hoje Jesus vem trazer a salvação. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor vem nos libertar. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo.
Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando José acordou, ele aceitou a sua esposa e começou a vida a dois, começou a vida de casado de verdade. A partir dessa liturgia de hoje, nós estamos a meditar o amor de Deus que se fez presente na história da humanidade, na pessoa de duas, ou seja, diante de duas pessoas. Primeiro, a pessoa de Maria, que acolhe o projeto de Deus na sua vida, não se questiona, não procura outros sinais, ela simplesmente se joga e descobre Deus que lhe falou na voz do anjo. Deus que por amor a escolheu, a predestinou desde a criação do mundo. Maria aceita o projeto de Deus, mesmo sem saber, sem ter conhecido o homem, o Verbo se fez carne e habita entre nós. Do outro lado encontramos José, que se questiona e se pergunta, não faz barulho, porque ele tinha um atributo, o homem justo. E então, medita no seu coração, pensa no seu coração, resolve no seu coração, silenciosamente, abandonar Maria, sua esposa que estava grávida. E enquanto pensa, enquanto medita, o anjo lhe aparece e lhe revela o projeto de Deus na vida dele e na vida da sua esposa, bem como na história da humanidade. Aquele que vai nascer da sua mulher será chamado Emanuel, o Deus conosco. Nessa pessoa se cumprirá todas as profecias que os profetas foram anunciando. E dentre essas profecias, encontramos a profecia de hoje, tirada do livro de Isaías, capítulo 7, versículo 10 até ao versículo 14. O profeta vai e proclama diante do povo: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem será dado o nome de Emanuel. E esse Emanuel não é outro senão o Deus conosco, como nos diz o Evangelho segundo Mateus, que acabamos de proclamar hoje. Afinal, na pessoa de Jesus, toda a lei encontra a sua significação e a sua plena realização. Não fosse o sim de Maria, Deus teria enviado, Deus teria mandado o seu Filho ao mundo, Deus teria salvo a humanidade de um outro jeito, mas Ele quis, de fato, que Maria cooperasse no projeto da salvação, a fim de que todo mundo saiba que, se por um homem entrou o pecado no mundo, por um único homem entrou a salvação da humanidade. Se por causa de uma mulher todos nós nascemos para a morte, todos nós fomos gerados para este mundo, onde existe o sofrimento, onde existe a tristeza, onde existe a pobreza, onde existe a traição, onde existem tantas coisas que atrapalham a nossa vida, por causa de uma mulher, todos nós nascemos para a eternidade. Todos nós ficamos grávidos da palavra de Deus e somos convidados a anunciar esta palavra, como nós acabamos de ouvir na segunda leitura. Queridos irmãos e irmãs, diz São Paulo, nessa carta que ele escreve aos Romanos, que ele é apóstolo não por vontade humana, não foi enviado por um homem qualquer, mas ele é apóstolo pela vontade e pela misericórdia de Jesus Cristo, para que ele pudesse ser, então, o anunciador número 1. Então, por causa do sim de Maria, todos nós nos tornamos parturientes. Todos nós nos tornamos parteiros e parteiras desta palavra que se fez homem
no seio de Maria, e que a José foi encarregado o fazer velar, o fazer proteger, o amparar e o fazer crescer. Todos nós nos tornamos, de facto, missionários do bem, missionários da justiça. Mas para que nós nos tornemos missionários da justiça, nós precisamos, de facto, olhar para José e dele imitarmos a justiça. O homem justo, o homem que não procurou difamar sua mulher, mesmo depois de ter encontrado a ter encontrado grávida, mesmo depois de ter sido indicado como aquele que provavelmente teria sido traído pela sua mulher, mas José pensou e repensou, achou por bem abandonar a sua mulher em segredo. Perguntamos-nos, se fosse você que tivesse encontrado a sua mulher grávida, sem você ter tido um contato sexual com ela, o que você faria, Jairo? O que você faria? Aí a porca torceria o rabo, não é? Mas José não fez barraco, porque normalmente aí o homem, a tentação é pegar no facão, pegar no revólver, enfim, matar, tirar satisfação, não é? Seria assim? Mas José pensou e repensou, porque quem pensa duas vezes não comete loucuras. Quem pensa 2, 3 vezes não comete gafes, não comete disparates, não comete erros nem falhas. Pense primeiro antes de tomar qualquer atitude. Porque se nós tivéssemos pensado antes de tomar qualquer decisão, nós não teríamos errado. José pensa e achou por bem não entrar em brigas, não procurar fazer justiça por mãos próprias. Quantas vezes nós fomos enganados, fomos prejudicados, ou seja, achamos que fomos prejudicados, fomos enganados e nós falamos e acusamos inutilmente as pessoas. A mãe, às vezes, ela própria guardou o dinheirinho dela num lugar muito longe e de repente chega, não vê o dinheiro e começa logo a acusar. Você roubou, você tirou, você fez, você faz. De repente, ela para e pensa, repensa. Não, acho que não deixei aqui, deixei em outro lugar. E chega lá, procura e encontrou aquilo que tinha perdido. Agora, onde é que vai enfiar a cara? Infelizmente, em vez de dizer, olha filho, afinal, desculpa, eu acusei inutilmente. Eu encontrei aquele dinheiro, não foi você que tirou. Ela não fala assim. Envergonhada, fecha a boquinha e faz de conta que o negócio está fluindo. Mas se tivesse pensado antes de falar, não teria acusado inutilmente o outro. Não teria acusado o marido, não teria acusado a filha, não teria acusado ninguém. Nem a esposa. José hoje nos ensina a parar e pensar, a refletir, a meditar, antes de abrir a nossa boca, antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão, primeiro pare e pense. Vejam que depois que José pensou e repensou e achou que deveria abandonar Maria em segredo, o anjo apareceu a Maria, apareceu a ele e lhe disse, não te preocupes, José, porque aquilo que está sendo esperado não é uma coisa qualquer, é o Filho próprio de Deus. Aquele que está sendo esperado é o Emmanuel, é o Deus conosco. É aquele que os profetas foram anunciando nos tempos antigos. Porque Deus veio visitar o seu povo. E então, José, é preciso que você abra as portas do seu coração. É preciso que você abra as portas da sua consciência. Não seja homem medroso. Não tenhas medo. Tu não foste traído, não. É Deus que está agindo na pessoa da sua esposa. E então, José acolheu a sua mulher e os dois começaram a construir a sua família. E Deus veio morar entre nós. Deus veio construir a sua casa no nosso meio. E esse Deus quer que todos nós sejamos missionários dele, mesmo não sabendo aquilo que está na frente. Porque Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Meus irmãos e minhas irmãs, o convite é a abertura ao amor de Deus para todos nós.
Por isso, não, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Maria abriu as portas do seu coração, as portas da sua consciência, as portas da sua mente, as portas da sua casa, as portas da sua família, e Jesus se fez carne. José abriu as portas do seu coração, abriu as portas da sua mente, da sua casa, e veio ser o homem que cuidou de Jesus o resto da vida. E você, se abrir as portas do seu coração, também Deus vai construir a sua casa no seu coração. O seu coração será Belém, o seu coração será o presépio, onde o Deus da paz, onde o Rei da glória, onde o Rei admirável, onde o Deus conosco virá e construirá a sua casa, na sua mente e no seu coração. Pois eis que eu estou à porta e bato. Se alguém me abrir a porta, eu entrarei, e com ele e nele nós faremos a nossa morada, disse Jesus. Tome posse dessas palavras. Não seja duro de coração e de mente, mas abrindo-se àquele que vem, acolha e tome posse do Rei admirável, o Deus forte, a sabedoria suprema, trazida numa fragilidade do menino Jesus que nasce em Belém. Que as palavras do Santo Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde viverá entre os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus, nascido de Maria, é o grande sinal da fidelidade de Deus para conosco. Com alegria apresentemos a Ele nossas preces, dizendo: Vinde, Senhor Jesus. Senhor, enviado ao mundo por amor a nós, convidai pessoas generosas para serviço do nosso reino, vindo, vós pedimos, vinde, Senhor Jesus. Vós que disseste que quiseste nascer no seio de Maria, abençoai e protegei as mulheres grávidas e todos os casais, vós pedimos, vinde, Senhor Jesus. Vós que vieste salvar os pecadores, defendei-nos de toda tentação e de todo mal, nós vos pedimos, vinde, Senhor Jesus. Vós que assumistes a fragilidade humana, concedei-nos vosso amor e vossa misericórdia, vós pedimos, vinde, Senhor Jesus. Ensinai-nos a viver com dignidade e abençoai na fé aos desígnios do Pai, nós vos pedimos, vinde, Senhor Jesus. Senhor Jesus, escutai nossas súplicas e por intercessão da Virgem Maria e de José, dai-nos a graça de seguir-vos fielmente, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Nós hoje vamos fazer a nossa missa da coleta do dízimo e também vamos fazer a nossa missa da campanha Aquilo, abertos à solidariedade, à comunhão, à partilha, ao serviço. Somos convidados a alegrarmos no Senhor e a levantarmos os nossos braços ao céu, rezando, agradecidos, porque se nós temos, é porque Deus nos deu. Essa importância representa o nosso ato de agradecimento, o nosso ato de louvor, o nosso ato de gratidão. Com o dízimo nós ajudamos as pessoas necessitadas. Com o dízimo nós nos abrimos dizendo que na nossa mesa, do pouco ou do muito, nós fazemos participar os nossos irmãos e as nossas irmãs que passam por diversas necessidades.
Juntos então rezemos a oração do dizimista. Recebei, Senhor, o nosso dízimo, não é esmola porque nós somos pedidos, não é uma simples contribuição porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor, a participação na vida da comunidade. Pois o que temos, recebemos de vós. Amém. Com alegria, cantemos, levando o nosso dízimo ao altar do Senhor. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se descobre também. Desceu a terra e fez-nos arrepender. As nossas mãos elevam para um gesto de amor, retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres que se descobrem também. Desceu a terra e fez-nos arrepender. As nossas mãos se encontram na mais fraterna união. Passemos deste mundo a grande casa do pão. Deus ama os pobres e se descobrem também. Desceu a terra e fez-nos arrepender. As nossas mãos sofridas nem sempre têm o que dar, mas vale a própria vida quem consegue a lutar. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez-nos arrepender. As nossas mãos se abrem para a luta e na dor. Trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez-nos arrepender. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo que trouxe a vida no seio de Maria, santifique estas oferendas colocadas sobre o vosso altar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso direito e nossa salvação. Nós vos louvamos, bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a desgraças.
A desgraça, mas do seio virginal da filha de Sião, germinou aquele que nos alimenta com pão do céu e garante para todo o gênero humano a salvação e a paz. E Maria é-nos dada de novo a graça que por ela tínhamos perdido. E Maria, mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte, se abre para uma vida nova. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos a sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheios de esperança e alegria, nós nos louvamos, dizendo a uma só voz: Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito é o Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e sua descida ao céu, sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós, na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação seja a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. Por Ele concedereis ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.
Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor e Cristo, nosso inimigo. Cordeiro de Deus, que tirai Pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras pecado do mundo, dá-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas diga uma palavra e seja salvo. Chegou a hora de sonhar de novo, de tornar-se novo e se fazer irmão. Chegou a hora que ligeiro passa de ganhar a graça e a conversão. Meu caro irmão, olha pra dentro do teu coração, vê se o Natal se tornou conversão. Ele ensinou a viver, meu caro irmão. Olha pra dentro do teu coração, vê se o Natal se tornou conversão. Ele ensinou a viver. Chegou a hora de viver o Cristo, de acreditar que isso é se tornar maior. Chegou a hora de pensar profundo e perceber que o mundo pode ser melhor. Meu caro irmão, olha pra dentro do teu coração, vê se o Natal se tornou conversão. Ele ensinou a viver, meu caro irmão. Olha pra dentro do teu coração, vê se o Natal se tornou conversão. Ele ensinou a viver. Era difícil tantas mãos unidas, não fazer da vida tempo ser igual. Será difícil tanto amor e afeto não tornar concreto Jesus do Natal. Meu caro irmão, olha pra dentro do teu coração, vê se o Natal se tornou conversão. Ele ensinou a viver, meu caro irmão. Olha pra dentro do teu coração, vê se o Natal se tornou conversão.
o Senhor: Senhor, não é fácil viver num mundo intranquilo e confuso. É difícil crer quando existe tanta incerteza. É penoso esperar quando há tanta confusão. É difícil amar quando há tanta decepção. É árduo ser honesto quando há tanta maldade. É difícil cumprir o dever no meio de tanta competição. É perigoso manifestar-se quando há tanta incompreensão. É difícil ser intranquilo quando há tanta violência. É difícil ser luz no meio de tanta escuridão. É difícil ser humilde num mundo que precisa, que aprecia. É difícil ser caminho quando há tantas estradas diversas. É difícil se consolar quando há tanto desespero. É difícil ser calmo num mundo apressado. Entretanto, Senhor, eu sei que é preciso crer, amar, esperar, ser bom, ser luz, ser caminho. E sei também que tudo isso só é possível com a Tua força, com a Tua ajuda, porque és caminho, és verdade e és vida. Um Feliz Natal a todos e um ano repleto de alegrias, com muita paz nos nossos corações. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, tendo nós recebido o penhor da eterna redenção, fazei que, ao aproximar-se a festa da salvação, nos preparemos com maior empenho para celebrar dignamente o mistério do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O cântico final é o número 196. 696. Ana Maria. 696.